Boa tarde, caros estudantes. Nós continuamos hoje na aula de Geografia com a climatologia. Na aula anterior, nós vimos as características do clima, a diferença entre tempo atmosférico e clima e também os fatores que ajudam a configurar um determinado clima num determinado lugar. Nessa aula especificamente, nós iremos tratar sobre os tipos de clima, os climas do Brasil e a relação entre sociedade e clima. Então, começando com os tipos de clima no mundo, nós temos diferenciados tipos de clima ao redor de todos os continentes, nas diferentes latitudes. Então, predomina na maior parte do mundo os climas equatorial e tropical, principalmente nas áreas tropicais, o subtropical, que é na área de transição entre a área tropical e a temperada. Nós temos também o clima semiárido desértico, que são influenciados pela vegetação. E temos o clima temperado, que predomina nas áreas temperadas, assim como também os climas de altas montanhas, que predominam em regiões de altas altitudes. O clima frio, que predomina nas regiões temperadas próximas aos círculos polares, o clima mediterrâneo e o clima polar, que predomina nas áreas polares. Então, como nós vimos anteriormente, a latitude, ou seja, a posição geográfica, tendo como referência o norte ou o sul, é um elemento central para a configuração de um clima em uma região, por conta das chamadas zonas térmicas, Relembrando, as zonas polares, que ficam dentro dos círculos polares, Aqui tem, no caso, o círculo polar ártico e o círculo polar antártico. As zonas temperadas, que ficam entre os trópicos e os círculos polares. Nós temos, então, a zona temperada do norte e a zona temperada do sul. E os trópicos, as áreas tropicais, que ficam entre os trópicos, de Câncer ao norte e Capricórnio ao sul. Então, são fatores fundamentais para a configuração do clima de uma determinada área, embora não sejam as únicas. Como nós vimos, há vários outros elementos que contribuem para a formação do clima, como a altitude, como a pressão atmosférica, a maritimidade e a continentalidade, a vegetação, entre tantos outros. Então, explicando quais são cada um desses climas, Então, o primeiro clima que nós podemos elencar é o clima polar, que, como o nome sugere, ele é comum das áreas polares, ou seja, das áreas internas aos círculos polares ártico e antártico. E como se caracteriza o clima polar? O clima polar ele é um clima de baixas temperaturas, já que ele se localiza nas zonas térmicas polares, que são as que menos recebem a radiação solar em forma de luz e de calor. Então, na maior parte das vezes, a temperatura chega abaixo de zero. Os verões, em geral, eles são bastante curtos, eles não chegam a durar os 3 meses, e mesmo assim eles são bastante frios comparados com outras áreas, e também há pouca umidade nessa região, Então, o índice pluviométrico, o índice de chuva nessas áreas também são baixíssimos, e quando ocorre a precipitação, ela ocorre em forma de neve, constantemente. É o clima que nós temos principalmente no extremo norte do Canadá e da Rússia, na Groenlândia e na Islândia, assim como na Antártica. Então, nessas regiões, nós temos um predomínio do clima polar, que é caracterizado por ser bastante frio e bastante seco, com pouca precipitação, e quando ela ocorre em forma de neve. Abaixo do clima polar, nós temos o chamado clima frio. O clima frio ele ocorre geralmente em regiões temperadas, mas que são muito próximas dos círculos polares ártico e antártico também. Então, o clima frio ele tem períodos curtos de verão e invernos bastante rigorosos. Também com temperaturas baixas, embora não tão baixas quanto a polar, e uma precipitação em forma de neve mais recorrente. Então, no caso, o clima frio
Ele ainda é bastante frio, mas ele é um pouco mais quente do que o polar e também ele é um pouco mais úmido. Só que, novamente, a precipitação, ou seja, a dissipação da água da atmosfera para o solo, ocorre em forma de neve. É o clima que predomina no Canadá, principalmente, na Rússia, além também da Escandinávia, né, que são os países nórdicos, a Noruega, a Suécia, a Finlândia. Dinamarca também, né? Nós temos um predomínio do clima frio nessas áreas. Depois nós temos o chamado clima temperado, que como o nome sugere, ele é comum de áreas temperadas, só que no caso, nas áreas temperadas mais distantes do círculo polar Ártico e Antártico. O clima temperado, ele possui as características da zona temperada. Então, possui as 4 estações do ano bem definidas. Então, os verões são quentes, os invernos são frios e os equinócios de primavera e outono são bem característicos. Então, o clima temperado é aquele clima em que nós temos uma diferença bem mais visível das 4 estações do ano. Ele predomina na América do Norte e na Europa, assim como também no sul da Austrália e da América do Sul. Nós podemos encontrar principalmente o clima temperado. O clima subtropical, ele é comum em áreas de transição entre a zona temperada e a zona tropical. O clima subtropical, em certo sentido, ele tem temperaturas mais elevadas no verão e as chuvas são mais bem distribuídas ao longo do ano. Então, o clima subtropical, ele é mais quente do que o temperado. O verão, ele costuma ser mais quente também. No entanto, ele tem chuvas espalhadas ao longo do ano, né? Então não tem necessariamente uma estação mais chuvosa e uma estação mais seca. Todas as estações, elas têm mais ou menos o mesmo índice pluviométrico, ou seja, o mesmo índice de chuvas. Então, o clima subtropical, ele predomina principalmente do leste dos Estados Unidos, e também ele é comum no sul do Brasil, no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, com alguns focos também no sul do Japão, na Coreia do Sul e em algumas porções da China também, que nós encontramos esse clima bastante característico, né? O clima subtropical. Aí nós temos também o chamado clima de altas montanhas. O clima de altas montanhas tem como um fator essencial para a formação do clima a altitude. Então, podem ser regiões localizadas em áreas tropicais ou temperadas, mas que possuem muitas vezes temperaturas bem mais baixas por conta da altitude, né? Como nós vimos anteriormente, quanto maior a altitude, quanto mais alto está localizado uma região, menor a temperatura. Então, nessas áreas nós temos também verões curtos e invernos longos, tendo baixas temperaturas durante quase todo o ano. Então, é predominante nas regiões de cordilheiras montanhosas. No Himalaia, na Cordilheira dos Andes, nós temos também nas montanhas rochosas, nos Montes Apalaches, na América do Norte, nos Alpes, né? Então, nessas regiões, nós possuímos o predomínio do clima de altas montanhas. O clima mediterrâneo, apesar do nome, ele não é típico apenas da região do mar Mediterrâneo, né, que é o mar interno entre a Europa e a África com o Oriente Próximo também, né, que é o mar Mediterrâneo. O nome, ele vem por conta do mar Mediterrâneo, em grande parte, né, é o clima predominante no mar Mediterrâneo, mas que não se restringe ao mar Mediterrâneo necessariamente. Então, por exemplo, nós encontramos esse clima também no extremo sul da África e até em algumas regiões da Austrália nós encontramos ele. E como é caracterizado o clima mediterrâneo? O clima mediterrâneo, ele é o inverso do clima tropical. No caso do clima mediterrâneo, nós temos o inverno chuvoso, o inverno úmido e o verão seco. Ao contrário do tropical, que, como nós veremos, costuma ter o verão chuvoso e o inverno seco. E o que acarreta, no caso, o clima mediterrâneo ter essa particularidade é, em grande parte, o efeito da vegetação e das massas de ar também.
pois tanto na região do Mar Mediterrâneo, como no extremo sul da África e da Austrália, nós encontramos áreas desérticas, né? Então nós temos o deserto australiano, o deserto de Kalahari, o deserto da Namíbia, no sul da África, o deserto do Saara, no norte da África, e nessas regiões de deserto se formam muitas massas de ar quentes e secas. Essas massas de ar quentes e secas, como nós vimos na aula passada, massas de ar são porções de ar com determinadas características que influenciam o tempo atmosférico dos locais por onde elas passam. Essas massas de ar, no caso, elas caracterizam bastante o clima dessas regiões, né? Então, para citar um exemplo, a Europa Mediterrânea, ela está localizada em zona temperada, totalmente em zona temperada. No entanto, as regiões mais próximas do Mar Mediterrâneo, elas recebem com frequência as massas de ar quente e seca do deserto do Saara, principalmente no verão. Então, nessas áreas, nós temos inclusive um inverno que chega a nevar, né, ou que chega a chover bastante, chega a ser bem frio, podendo inclusive alcançar alguns graus abaixo de zero. No entanto, o verão ele pode alcançar até 30, 40 graus por conta do efeito dessas massas de ar, o que provoca inclusive até queimadas naturais, né, incêndios causados por ações naturais. Então, o clima mediterrâneo ele predomina principalmente na Europa Mediterrânea, sobretudo a Itália, a Grécia, os países dos Balcãs, a Turquia, o norte da África e também o extremo sul da África, na África do Sul e na Austrália também. Nós temos alguns focos do chamado clima mediterrâneo, que é caracterizado por ter o inverno chuvoso e o verão seco. Daí nós teremos também, entre outros tipos de clima que nós devemos nos lembrar, o clima equatorial, que é um clima que é comum em áreas tropicais, mas que também ele é bastante úmido. Então, o clima equatorial, ele é um clima quente e úmido na maior parte do ano. Então, ele tem bastante chuva, mas embora seja principalmente no verão, e as temperaturas elas chegam a ser superiores a 25 graus Celsius ao longo do ano, ou seja, no inverno dificilmente chega a menos de 25 graus Celsius. O clima equatorial, ele predomina nas regiões bem próximas à linha do Equador. Então, na floresta amazônica, na África Central, na Indonésia também, Papua Nova Guiné, nós temos o predomínio do chamado clima equatorial. A vegetação também, como são áreas de floresta, como a floresta amazônica, as florestas da África Central e da Indonésia, né, de Bornéu, né, nós temos também a vegetação contribuindo para a umidade do ar, né, a partir da chamada evapotranspiração das plantas. Então, ele é um clima bastante característico das áreas de florestas tropicais, né, florestas equatoriais no caso, e ele se localiza geralmente bem próximo da linha do Equador, o clima equatorial, que é bastante quente e também bastante úmido. Já o clima tropical, ele tem como característica marcante o verão e o inverno bem definidos, com o inverno seco e o verão úmido e quente. Então, ele é o contrário do clima mediterrâneo, como eu falei anteriormente. O clima tropical, ele se caracteriza por um verão mais chuvoso e um inverno mais seco. Também predomina temperaturas altas, né? Então, predomina altas temperaturas, embora não tão altas quanto o clima equatorial, mas geralmente numa média de 20 graus Celsius. Nós temos de 20 a 25 graus Celsius, nós temos a característica do clima tropical. O clima tropical, como o nome sugere, ele predomina nas áreas tropicais. Principalmente no Brasil, nós encontramos, tem um grande predomínio dos climas tropicais, na Bolívia, na Venezuela, nas Guianas, e na maior parte da África subsaariana também nós temos o predomínio do clima tropical. Índia, o Sudeste Asiático, o sul da China, o norte da Austrália, as Filipinas também se encontra o clima tropical. O clima semiárido, ele é um clima mais seco, embora ele costume ser quente também. Então, o clima semiárido, ele possui longos períodos de seca e
períodos com pouca chuva. Então, mesmo os períodos mais chuvosos, geralmente no verão, você tem um baixo índice pluviométrico, então uma baixa quantidade de chuvas por ano. A temperatura média também costuma ser elevada, né? Muitas vezes entre 25 e 30 graus Celsius. O clima semiárido, ele predomina principalmente no Nordeste brasileiro, assim como também em algumas regiões entre a floresta tropical e o deserto na África e na Ásia também, né? Na Austrália também nós encontramos bastante o clima semiárido entre as regiões litorâneas e o deserto central, né? Então ele é um clima que ele não chega a ser desértico, mas ele se difere bastante do tropical, né? Ele é meio que uma transição do tropical para o desértico. Ele é quente, ele ainda apresenta uma umidade, embora mais baixa, comparado com o clima tropical. Já o clima desértico mesmo, ele é extremamente seco, com baixíssimos índices pluviométricos, então baixíssima quantidade de chuva ao longo do ano. E uma outra característica também do clima desértico é a ausência de vegetação, que dificulta muitas vezes a retenção do calor solar. Então o clima desértico ele se caracteriza muitas vezes por ter uma grande amplitude térmica, né? Lembrando, amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima no mesmo dia. Então, o clima desértico ele costuma ter os dias muito quentes, podendo passar dos 30 a 40 graus, e as noites bem frias. Em algumas regiões, como por exemplo na Mongólia, a temperatura pode chegar até abaixo de zero. Praticamente não há uma vegetação, a vegetação é bastante esparsa, né? E ele é caracterizado por ser seco durante a maior parte do ano, e mesmo nos períodos chuvosos nós temos um baixo índice de chuvas. O clima desértico, como o nome sugere, ele predomina nas regiões desérticas. Então no deserto do Saara e da Namíbia, na África, o deserto de Gobi, na Mongólia, na Ásia Central também, na Arábia, no deserto da Arábia, assim como no interior da Austrália, nós temos o predomínio do clima desértico, que possui essas características então. Como eu havia afirmado, né, existe uma grande relação entre a sociedade e o clima, né, onde ela se estabelece. Nós não podemos ser deterministas no caso, né? Determinista é você presumir que o ambiente vai pré-determinar os comportamentos e as características de uma sociedade. Não é isso. Tanto que isso não ocorre de fato. Mas, de certa forma, o clima ele influencia alguns hábitos de vida das diferentes sociedades que ocupam as áreas de um determinado clima, né? Então, muitas vezes nós podemos perceber nas atividades econômicas, nas residências, né? Por exemplo, em regiões de clima frio, nós temos o predomínio dos telhados inclinados, né? Para impedir o acúmulo de neve em cima das casas. Já em regiões desérticas, como não chove e não se costuma ventar muito, né? No caso, a ausência de telhados nessas casas possibilita uma melhor circulação do ar. Nas roupas também nós podemos perceber, né, as pessoas que usam roupas de frio e outras que usam roupas adaptadas a climas mais quentes, né? Então nós temos muitas características da sociedade são influenciadas pelo clima. No entanto, o desenvolvimento da tecnologia tem possibilitado que os seres humanos eles possam praticar certas atividades, né, em regiões com clima no qual essas atividades não seriam possíveis. Então, por exemplo, nas regiões de clima polar, frio e temperado, nós temos um grande predomínio de prédios com calefação, né? Calefação é uma forma de aquecimento, né? Então, aquecimento interno dos prédios, das residências, né? Para que as pessoas elas não sintam frio dentro de estabelecimentos ou dentro das próprias casas. Nas regiões mais quentes, nós temos o ar-condicionado, que possibilita esfriar um pouco a temperatura para ficar mais agradável. E até mesmo na agricultura, né? O desenvolvimento da agricultura com cruzamentos controlados, transgênicos, entre outros aspectos, a construção de estufas também, possibilitou que vários alimentos que não poderiam ser plantados em uma área por conta do clima, pudessem ser plantados agora em uma região de clima não
favorável, né? Então, nós podemos encontrar, por exemplo, cultivos agrícolas em áreas de deserto, nós temos também o cultivo de frutas temperadas ou de regiões frias em regiões tropicais. No Brasil mesmo, muitas frutas, como por exemplo o morango, ele é comum em regiões temperadas, mas ele consegue ser cultivado em solo brasileiro. Nós temos também o contrário, né? Nós temos também o cultivo do trigo, da cevada e do centeio, que se desenvolvem em regiões de clima mais frio, em regiões tropicais, assim como o cultivo do feijão, do milho e da soja, que necessita de temperaturas mais altas, mas que hoje consegue ser cultivado em regiões mais frias, né? Então, a partir do melhoramento genético das plantas e também dos animais, né? Isso influencia também a criação dos animais e também a criação de estufas, de novos métodos de irrigação, a humanidade é capaz agora de não se limitar necessariamente ao clima para praticar as suas atividades econômicas. Por fim, nós veremos no caso o clima brasileiro, e como nós vimos, no caso brasileiro, nós temos um predomínio principalmente do clima equatorial e do clima tropical. Né? Então, o clima equatorial, que é bastante quente, bastante úmido, encontrado em regiões próximas do Equador, e o clima tropical, que é comum das zonas tropicais. No entanto, alguns aspectos, como a proximidade ou distância do mar, a altitude, a existência também de massas de ar, ela diversifica um pouco esses climas no território brasileiro. Então, no Brasil, nós temos um predomínio de diversos tipos de climas, que são muitas vezes variações dos climas equatorial e tropical, além também da presença do clima semiárido e do clima subtropical. Então, nós temos um grande predomínio do clima tropical, ou chamado tropical típico, que é caracterizado por chuvas no verão e estiagem ou seca no inverno. Então, o clima tropical típico, ele é predominante na maior parte do interior brasileiro. Aí nós temos também, principalmente no Sudeste e em parte do Mato Grosso do Sul e de Goiás, nós temos o chamado tropical de altitude. O tropical de altitude, ele é um clima tropical, então ele é também chuvoso durante o verão e seco durante o inverno, mas por conta da altitude, ele costuma ser mais frio do que o tropical típico. Então é o clima predominante em São Paulo, Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais, no sul do Mato Grosso do Sul e também parte de Goiás, o clima tropical de altitude. Nós temos também o clima semiárido, que é predominante no sertão nordestino, né? Então, o clima semiárido, como nós vimos anteriormente, ele é um clima mais quente do que o tropical, só que mais seco, né? Então, ele tem até um certo índice de chuvas, mas é um índice de chuvas bem menor, né? Um índice de chuvas bem menos presente do que o caso do tropical, né? Com a grande presença de secas também. Então, o clima semiárido ele predomina sobretudo na região do sertão nordestino. Na região sul do Brasil, nós temos o clima subtropical, né, que abrange principalmente o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em que nós temos também menores temperaturas médias anuais. São as regiões mais frias do Brasil. E também, né, nós temos chuvas melhor distribuídas ao longo do ano. Também há a presença muitas vezes de geada, em alguns casos extremos até mesmo neve, né? Pode ocorrer em algumas dessas áreas da região subtropical. Além deles, né, nós temos o equatorial úmido, né? O equatorial úmido que predomina na floresta amazônica. Então, o clima equatorial úmido ele é bastante quente e bastante úmido, predomina sobretudo na região da floresta amazônica. E nós temos também o equatorial semiúmido, que predomina principalmente em parte de Roraima. O equatorial semiúmido, ele tem as características do equatorial. No entanto, ele é menos chuvoso do que o equatorial
típico. Em grande parte, isso se deve à influência de massas de ar e também das correntes marítimas quentes, a corrente das Guianas, né, que fazem com que haja uma diminuição no índice pluviométrico, especificamente nessa área. Nós temos também o tropical atlântico, que é comum no litoral brasileiro. O clima tropical atlântico ele tem as mesmas características do clima tropical, né, que é o inverno seco e o verão chuvoso. No entanto, ele costuma ser mais úmido por conta da umidade dos oceanos, né, que acaba sendo levada por massas de ar e pela chuva para a região do litoral brasileiro, e também uma menor amplitude térmica do que o tropical, né, já que, como eu falei anteriormente, quanto mais próxima uma região é do oceano, menor é a variação da temperatura, já que a água ela segura o calor por mais tempo do que a terra. Então, a variação de temperatura do dia para a noite, a amplitude térmica nessas regiões litorâneas é bem menor do que a do interior do Brasil. Então, esses que são os principais climas do Brasil, né? Então, nós temos um predomínio de versões do clima equatorial e tropical, né? Então, nós temos o equatorial úmido na Amazônia, que é quente e úmido, o equatorial semiúmido, que é comum principalmente em Roraima, que ele é também bastante quente e úmido, embora menos úmido do que o clima equatorial. Nós temos o predomínio de vários tipos de clima tropical, como o tropical típico na maior parte do interior do Brasil, que tem verões chuvosos e invernos secos, e também os climas tropicais variados, como o tropical de altitude, que costuma ser um pouco mais frio por conta da altitude, o tropical atlântico, que costuma ser mais úmido e com menor variação de temperatura por conta da influência do oceano Atlântico, além também do clima semiárido no sertão nordestino, que é mais seco, e do clima subtropical no sul, que é mais frio, tendo muitas vezes geadas. Então, esses que são os tipos de clima que predominam no Brasil e no mundo também. No mais é isso, uma boa tarde a todos.